Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de comemorações dos 72 anos do Centro Espírita Manuel Maria da Silva. Nesses 72 anos de caminhada, ficamos pensando quantos corações passaram por esta casa, muitos dos quais já desencarnados, se encontrando, talvez, em diversas dimensões da espiritualidade na atmosfera do nosso planeta, podem estar neste momento, juntamente aos nossos corações que aqui nos encontramos encarnados, participando destas festividades. Hoje, quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021, com o tema A Primeira Revelação, estamos tendo a oportunidade de buscar extrair dos textos do Velho Testamento as pérolas que estes textos trazem para todos nós e que a doutrina dos Espíritos, com as chaves que nos permitem adentrar, saibamos extrair essas preciosidades. A quarta-feira de nossa casa, ela é muito significativa e especial, pois na quarta-feira nós temos a educação da mediunidade. Tarefa essa que visa preparar os tarefeiros, os trabalhadores, para todas as atividades realizadas em nossa casa. Aproveitando a oportunidade, estamos estendendo o convite a todos que queiram participar do estudo da mediunidade a estarem conosco todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas. Deus é o pastor, e ele não há de me faltar. Em verdes pastagens me faz repousar. Para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos, por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim, preparas a mesa, à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo, e minha taça transborda. Sim, felicidade, amor me seguirão todos os dias de minha vida. Minha morada é a casa do Senhor, e nela estarei por todos os dias até a eternidade. Amado Mestre Jesus, é com imensa alegria que abrimos, no dia de hoje, mais um dia de festividades, unindo os nossos corações aos amigos espirituais que conosco nos abraçam neste momento, procurando manter e conservar em nós a tua paz, possamos irradiar para todo o planeta vibrações de fraternidade, de amor e de paz, da mesma forma que temos, amado Mestre Jesus, recebido de ti de forma abundante. E é com muita alegria que neste momento nós vamos convidar a nossa irmã Ana Campos para nos abrilhantar com 3 músicas, fazendo assim o início da nossa programação de forma suave, doce e melódica. Seja muito bem-vindo, Ana, é com você.
poderosa águia que há no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Tua força tamanha, ó urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. Eu venho a pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, a força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Eu vejo Deus em toda parte, abençoando o céu, a terra e o mar, a natureza em flor. Proclamo o esplendor da sua glória e a grandeza do seu amor. No amanhecer o sol risonho envolve em luz a terra, enternecida os passarinhos cantam seus hinos de louvor, em doce enlevo minha alma vibra comovida.
ser o sol poente, tingir de cores o céu. No horizonte preces vão subindo, falando ao coração. Quanta beleza eu vejo Deus na imensidão. A flor que nasce a gota d'água, a voz da brisa, a fonte, a murmurar falam de Deus, amor, de Deus que é o autor da minha vida e da minha alma agradecida. Eu vejo Deus a reger os mundos no céu, e nas nuvens sempre eu levo mil imagens desenhando. Eu vejo Deus no olhar da mãe que amamenta, e na haste que sustenta uma flor desabrochando. Eu vejo Deus a reger os mundos no céu, e nas nuvens sempre eu levo mil imagens desenhando. Eu vejo Deus no olhar da mãe que amamenta, e na haste que sustenta uma flor desabrochando. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, eu leve a verdade. Onde houver desespero, eu leve esperança. Onde houver tristeza, eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais
pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Muito obrigado, Ana. Verdadeiramente, nós poderíamos ficar aqui a noite inteira lhe escutando. Mas nós temos uma programação. E hoje, quem falará para nós é Helber Cota. É a primeira vez que ele está em nossa casa, embora de forma virtual. Sinta-se abraçado em nossa casa, Cantinho de Jesus. Helber, é uma felicidade muito grande, agradecendo a você em ter... Dai paz, amor, felicidade, aqui na terra onde andamos ao léu. Fazei triunfar no mundo a verdade. Sois a rainha dos céus, Ave Maria, Virgem do céu, Santa de amor. Olhar toda magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós Muito obrigado, Ana, mais uma vez. No final você retorna. Agora, Helber, ontem nós tivemos o livro de Jó, a teoria. Hoje é a prática. Dando continuidade à primeira revelação com o livro de Salmos. Helber, seja mais uma vez muito bem-vindo. Fique tranquilo, Obrigado, esteja à vontade. A palavra é sua. Obrigado e parabéns. Desculpa, minha internet caiu. Estou usando aqui agora o celular.
Então, primeiro, parabéns, né, para o Cantinho de Jesus, são 72 anos, né, o Centro Espírita Manuel Maria da Silva, e gostaria de agradecer o convite do estudo. Eu acho que sempre quando a gente tem oportunidade, né, de aceitar, elaborar um estudo, né, para distribuir algumas migalhas devido às nossas limitações, eu espero que, como a multiplicação dos pães, né, essas migalhas elas sejam multiplicadas. Então, hoje nós vamos falar sobre Salmos, né? E aí eu gostaria de parabenizar a casa de novo, né, por destinar um tempo, né, durante essa semana para estudar o Velho Testamento, né? E qual que é a posição, né, do Velho Testamento com relação à nossa educação religiosa, né? Qual que é a importância, né, de se estudar o Velho Testamento? E aí a gente vai entender no livro Consolador, né, do Chico, né, psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel, na questão 267 é perguntado por Emmanuel: qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? E Emmanuel assim responde: no quadro de valores da educação religiosa, na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular ou como a fonte máter da revelação divina. Então a gente vai ver que o Velho Testamento, ela é a fundação, né, de todo o desenvolvimento da humanidade em termos da religião. Quando a gente fala nas expressões altamente simbólicas, principalmente devido ao estágio de evolução, de maturidade da humanidade naquela época. A gente pode fazer uma analogia, né, principalmente quem é pai, quando tem filho pequeno, né, filho de 1, 2 anos, né, os filhos começam a andar e aí eles procuram geralmente a tomada, né? E você não vai explicar para o filho dessa idade, né, que ali tem uma corrente elétrica com volts, né, que pode dar choque, né? Então geralmente você fala não, 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 faz dodói, né, machuca, tal. Então você usa símbolos, né, até que a criança ela ela cresça, né, e tenha capacidade de entender com mais plenitude o porquê que ela não pode, né, colocar a mão ali. Então, quando a gente fala nesse simbolismo que existe, né, no Velho Testamento, está relacionado também a essa questão da maturidade da humanidade naquela época. E qual que é a importância, né, assim, de se estudar, assim, o que nos traz assim de bom, né, de estudar o Velho Testamento, o Novo Testamento? E aí a gente vai ver também no mesmo livro, na pergunta 281, que essa pergunta também ela é feita, né, para o Emmanuel. E a pergunta é a seguinte: a leitura do Velho Testamento e do Evangelho nos círculos familiares, como é de hábito entre muitos povos europeus, favorece a renovação dos fluidos salutares de paz na intimidade do coração e do ambiente doméstico? Então ele está perguntando sobre a importância, né, de estudar o Evangelho e o Velho Testamento nos círculos familiares. E a resposta é: essa leitura é sempre útil, e quando não produz a paz imediata, em vista da heterogeneidade de condições espirituais daqueles que a ouvem em conjunto, constitui sempre proveitosa sementeira evangélica, extensiva às entidades do plano invisível que assistem, sendo lícito esperar mais tarde o seu florescimento e frutificação. Então, hoje, no início, o Delano comentou, né, sobre a presença espiritual, né, a possível presença espiritual de vários companheiros, né, que já se encontram, né, encontravam-se encarnados, já se encontram no plano espiritual. Então, essa leitura, quando ela não favorece, né, devido à falta de receptividade daquelas pessoas que ali estão encarnadas, ela favorece ali os companheiros espirituais. E aí a gente vai ver, né, que dentro do Evangelho existe uma ligação muito forte com o Velho Testamento, né?
principalmente com relação a alguns evangelistas, né? E aí a gente vai encontrar lá no livro Primícias do Reino, do Divaldo Franco, né, psicografado do Divaldo Franco pela Amélia Rodrigues, né, pelo espírito Amélia Rodrigues, lá no pós-fácil, a Amélia Rodrigues, ela fala um pouco, né, sobre as características ali dos evangelistas. E vai falar de Mateus Levi, né, e ela fala o seguinte: escreveu, né, o evangelho para os israelitas que se cristianizaram, comparando a Boa Nova com os textos antigos e utilizando-se das figuras comuns do pensamento hebreu. Então a gente vai ver, né, pelo pensamento de Amélia Rodrigues, né, que o evangelista Mateus ele faz esse link melhor, né? E a gente vai pegar alguns exemplos ao longo do estudo, né, dessa interface existente entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, né, e particularmente mais o Evangelho. Bom, quando a gente fala de Salmos, a gente encontra muitas definições, né, de pessoas estudiosas, né, com relação aos Salmos. E a gente encontra nas referências um pensamento do Lutero bem interessante, tá? Quando fala de Salmos. Ele fala o seguinte: quem não puder ler a Bíblia toda, né, devido à extensão, o tamanho da Bíblia, você pode encontrar nos Salmos quase que um resumo, né? A gente vai entender o porquê, porque os Salmos, ele tem uma extensão de tempo, né, desde lá do Salmo de Moisés até os últimos Salmos, na época de Esdras, né, depois do exílio da Babilônia, muito grande, né? A gente está falando aí de um período de 1000 anos aproximadamente, que a gente vai detalhar um pouco para frente. Então, dentro desse período, a gente encontra várias referências com relação ao que acontece na Bíblia. Então, por isso que ele fala isso, né? A gente pode encontrar aí, né, em Salmos ali. E ele fala uma coisa que é bem interessante, e a gente vai estudar bem essa noite sobre isso. Também tu irás encontrar a ti mesmo. Então, nós podemos nos reconhecer nas passagens, nos capítulos de Salmos. E quando a gente pega a palavra Salmos, né, que muitos traduzem, né, como livro dos louvores, né, o título do livro Salmos é retirado da tradução grega, né, do Antigo Testamento, né? Em hebreu, o seu nome era Teilim, e significa louvores, né? Contudo, quando a gente aprofunda um pouco mais no estudo, é uma palavra mais genérica e refere-se a toda composição adequada para o canto, né? Então a gente pode entender também como salmo sendo uma coletânea de poemas musicados, né? A gente vai ver na maior parte dos salmos uma sinceridade muito grande do autor numa conversa com Deus, né? E essa conversa, né, em forma de poema, ela é musicalizada, né, e transformando-se ali em cânticos. Esses cânticos, eles têm um papel fundamental, principalmente nas cerimônias religiosas, tanto daquela época, como em várias religiões ainda hoje, né, como nós vimos hoje a música, né, no início, a gente vai ver que tem um papel especial, né, a questão da música. A gente vai tratar desse tema também. E quem escreveu, né? Quem escreveu os Salmos? Então, o próprio livro dos Salmos, né, indica alguns de seus autores. Então, a gente vai ver, a gente vai falar um pouquinho, né, dos títulos dos capítulos, e nesses títulos a gente pode ver a indicação de quem escreveu aquele capítulo. E a maior parte dos Salmos, eles foram escritos por Davi. Tá? Mas foram escritos, a gente reconhece também Moisés, né, que é o Salmo 90, reconhece alguns salmos de Salomão, né, filho de Davi, os filhos de Corá, né, Corá, a gente vai entender lá de Moisés, né, que é quem incitou uma revolta, né, na época do Êxodo, filhos de Asaf e Etã. Os filhos de Asaf e Etã, a gente encontra referência de outros livros,
principalmente em Crônicas, o livro 1 de Crônicas, capítulo 25, e o livro 1 de Crônicas, capítulo 15, né, versículo 19. A gente vai ver que eles faziam parte da equipe que preparava a música para cerimônias, né? Então, esses são os autores reconhecidos, né, dando ênfase que a maior parte dos salmos eles foram escritos por Davi. Bom, e quando que foi escrito, né, esses salmos? Então, esses salmos eles foram escritos desde Moisés, que é o Salmo 90, denominado Oração de Moisés, cerca de 1.400 anos de Cristo, né, e por volta de Esdras, né, que a gente vai ver no Salmo 137, o 137 ele vai falar um pouco das saudades da pátria, né, quando no exílio na Babilônia, e o Salmo 126, ele é denominado Deus é louvado porque tirou do cativeiro o seu povo, que é a volta do povo, né, de Israel à sua terra natal. Quando os judeus, que aí é quando os judeus voltam do cativeiro da Babilônia, que é cerca de 400 anos antes de Cristo. Então, se a gente pega, né, desde Moisés, né, 1.400 anos de Cristo, até aproximadamente a volta, né, do cativeiro da Babilônia, que é 400 anos de Cristo, a gente vai ver que essa coletânea ela abrange um período aí de 1.000 anos, né? E ela foi reunida principalmente na época de Davi. Então, foi passado numa tradição inicialmente oral, né, de cântico, e depois reunido de forma organizada, né, e escrita para ser usadas nas cerimônias mais organizadas. Então a gente vai ver que o Davi ele organiza, né, essa coletânea, que inclusive tem os salmos aí, o Salmo de Moisés. E por que foi escrito, né? Então nós entendemos o que é os Salmos, quem escreveu, né? Quando ele foi escrito e por que ele foi escrito, né? Então a gente vai entender que ele foi escrito como uma forma de ajudar, né, na adoração privada e principalmente nas cerimônias religiosas, né? Possivelmente, né, ela foi passada pela tradição oral, de geração em geração, e depois escrita, né, nessas coletâneas de 150 capítulos. Então, quando a gente fala no livro de Salmos, a gente está falando de 150 capítulos, 150 salmos. E os vários estudiosos, né, a respeito desse tema, eles dividem o livro de Salmos em 5 livros, né? Dentro desses 5 livros, eles fazem uma referência com relação ao Pentateuco de Moisés, né? Então, o primeiro livro de Salmos, que ele vai do capítulo 1 a 41, ele foi reunido na época de Davi, né? E o último livro, que é o Salmos, que vai de 107 ao 150, ele foi reunido aproximadamente na época de Esdras, né, que é cerca de 600 anos mais tarde. Então, Davi, ele inicia esse processo de coletânea e 600 anos mais tarde é finalizado, né, nos últimos salmos, nessa coletânea. Na época de Esdras, que é quando o povo hebreu ele volta do exílio da Babilônia. Mas muitos salmos eles foram usados na adoração antes de serem incluídos em uma das coletâneas oficiais. Então, eles eram utilizados comumente nas cerimônias de adoração e depois, sim, eles foram ali reunidos, né, de forma escrita nesses livros. E aí eu queria ressaltar, assim, quando a gente lê, né, os Salmos, o título, né, de cada capítulo tem um papel fundamental, porque nos traz muitas informações importantes. Então, o título dos Salmos, eles trazem algumas informações como autoria, contexto histórico e orientações musicais, né? Então, algumas vezes a gente vai ver no título, olha, instrumento de sopro, né, instrumento de corda, né, alguma indicação com relação à melodia. Então, o título, né, que é a primeira parte ali de cada capítulo,
a gente deve prestar bem atenção nele, e a gente vai pegar um exemplo depois aqui para entender como é que a gente faz essa associação. Uma das características mais marcantes dos Salmos é a profunda a emoção que exibem. Talvez esse é um dos pontos principais do Salmo. Né? Os Salmos fazem nos lembrar de que, independente do que podemos sentir, ser raiva ou dor, gratidão ou alegria, podemos livremente abrir o nosso coração para o Senhor. Quando compartilhamos nossas emoções mais íntimas com Ele, podemos ter certeza de que ouve e se importa e trabalhará dentro dos nossos corações, assim como em nossas circunstâncias. Quando a gente fala, né, em profundidade da emoção que exibem, isso é algo que é peculiar nos Salmos, né, a questão do sentimento da emoção. E quando fala, né, em chegar no sentimento, na emoção, isso me recorda uma passagem dentro do livro Renúncia, onde Alcione nos ensina a estudar o Evangelho. Né? Alcione, né, com a sua família, estudando o Evangelho, ela fala, né, que o Evangelho deve ser estudado com muito cuidado. Né? Às vezes, num versículo, você tem material para ser estudado em várias noites, né, várias horas. E em um momento, ela fala o seguinte: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nesta ordem de aquisições. Não basta estar informado. Então, a Alcione nos dá uma indicação bem interessante como é que a gente deve estudar o Evangelho, que é conhecer, meditar, sentir e vivenciar. Né? Se a gente para só no conhecimento, nós não coletamos tudo aquilo que aquele versículo pode nos dar. A gente deve meditar e sentir. Como Salmos, né, uma das características do Salmo importante é a profundidade da emoção, a gente deve necessariamente chegar no conhecer, meditar e sentir para tirar, né, o máximo de proveito, de lição que aqueles versos, né, aqueles capítulos nos trazem. Tá? Bom, quando a gente fala em sentimento, né, nessa característica marcante aí dos Salmos, isso me lembra também um capítulo no livro Boa Nova, que é o capítulo do Nicodemos, quando Nicodemos ele procura Jesus, né, mais à noite, e fala com Jesus: olha, eu bem reconheço que você vem de Deus pelo tudo que você faz, né? Mas eu queria saber assim, o que eu preciso lançar mão, né, para conhecer o reino de Deus. E aí Jesus fala com ele o seguinte: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter sentido os textos. E aí a gente vai entender, né? E aí em alguns livros, né, a gente tem essa mensagem, mas um deles é o livro Pensamento e Vida, né, o capítulo Instrução. Emmanuel nos diz o seguinte: duas asas nos conduzirão a Deus: o amor e a sabedoria. Onde que a sabedoria, a base é o conhecimento intelectual, o desenvolvimento intelectual. E o amor é principalmente o servir ao próximo. Então a gente precisa associar os dois. Quando lemos os Salmos, a gente precisa abrir o nosso coração para entrar em sintonia com aquelas várias emoções que ali estão expressadas. E aí sim a gente consegue tirar o máximo proveito. Bom, vários estudiosos, eles classificam os Salmos, e uma dessas classificações, talvez uma das mais conhecidas, está relacionada com a emoção. Então, você tem lá raiva dos outros, aí você tem lá algumas classificações: culpa pelos pecados, ansiedade ou medo, desânimo, alegria, solidão,
estresse, tribulação, fraqueza, inveja, sentimentos que todos nós, em algum momento, sentimos. Emoções que em algum momento nós também vivenciamos. E é por isso, né, que Lutero nos diz que em Salmos nós reconhecemos a nós mesmos. Porque se nós saímos do conhecimento e entramos em profundidade nos sentimentos, que está ali expressado, nós conseguimos nos reconhecer dependendo da emoção, né, que nós apresentamos. Então, quando a gente fala, por exemplo, alegria, né, então a gente vai ver lá o Salmo 33, 98, solidão, Salmo 25, 91, então tem toda a classificação. Uma outra classificação, né, que é também bastante conhecido, ela tem a ver com relação ao tipo de salmo e o tema. Então, o tipo de salmo pode ser penitencial, né, com tema confissão dos pecados, pode ser sabedoria, com tomada de decisões certas, messiânico, né, que o tema é espera por Cristo. Então, o messiânico, ele já nos traz algo diferencial, porque conectado com os benfeitores do Cristo, ele nos traz informação que muitas vezes a gente vai ver isso, está 1000 anos na frente, quando ele fala de Jesus. Né? O messiânico é quando ele fala do Messias, né? Aí no futuro. E a gente vai ver um exemplo desse. E aí tem de lamento, né? Louvor e adoração. Então, dentro dessas várias classificações, nós temos, né, vários salmos, né, que se encaixam em cada uma delas. E aí nós vamos já pegar alguns exemplos. Né? E o primeiro exemplo é o Salmo 51. No Salmo 51, ele está classificado, por exemplo, culpa pelos pecados no tema penitencial. E quando a gente lê o título do Salmo 51, lá está assim: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que ele renove um espírito reto. É o Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. Então, olha, o título nos traz informação muito importante. Então, ele fala, Davi é o autor. Ele está expressando o sentimento dele, confessando o seu pecado. E ele nos dá um contexto histórico. Então, olha, quando o profeta Natã foi até ele, depois de ele ter estado com Batseba. E aí, resgatando nos livros históricos, né, e aí mais especificamente no segundo livro de Samuel, no versículo 11 e 12, a gente vai entender qual pecado que é esse que Davi está se referindo. E lá está escrito o seguinte: o povo de Israel estava em guerra. Nessa época, o rei ele ia à frente de batalha, né, junto com o seu exército, e naquela ocasião Davi não foi. E numa tarde ele se levantou, estava andando em cima no terraço, né, do seu palácio, e ele avistou uma mulher se banhando. E ele ficou impressionado com a beleza daquela mulher. E aí procurou saber quem era aquela mulher. E aí ficou sabendo que era esposa de Urias. E Urias era um dos seus soldados que estava na frente de batalha. Mesmo sabendo disso, ele chamou a mulher até o palácio e deitou com ela. Alguns dias depois, ele recebeu uma mensagem desta mulher, que é Batseba, e que ela se referindo que ela estava grávida. E aí ele, recebendo aquela mensagem, ele começa a tramar, falei, como é que eu vou fazer, né? O Urias está na batalha, né? Ela está grávida, e aí? E aí o que ele faz? Ele chama o Urias da batalha e conversa, pergunta como é que estava a batalha, tal, e fala para ele ir para casa, porque a intenção dele é que Urias deitasse com sua esposa e que aí ele assumia o filho, não teria problema. Mas Urias não foi para casa, né? Ele dormiu no relento, né, em frente ao palácio. E quando Davi viu aquilo, questionou ele, mas por que você está deitado aqui, por que você não foi para casa? E ele falou, olha, eu não posso ir para casa enquanto os meus companheiros estão na frente de batalha, dormindo acampado. E aí Davi teve uma ideia, falou, então fica aqui mais um dia. E aí ele ficou lá mais um dia, Davi o embebedou e o mandou para casa, né, achando que com a bebida ele
ele ia para casa. Mas ele dormiu também em frente ao palácio. E aí Urias foi para o campo de batalha e Davi, né, acionando o chefe daquela batalha, né, do seu exército, pediu para que Urias fosse levado ao fronte, né, ao local mais perigoso, e aí Urias, nesse local, ele faleceu. Depois disso, né, passado ali o luto, o rei Davi, ele chamou, né, Batseba para ser sua mulher. Esse filho, né, ele nasceu e 7 dias depois ele morreu. Depois, né, o rei Davi teve vários outros filhos, né, com Batseba, entre um deles é Salomão, né, que assumiu a posição de rei, né, depois de Davi. Então, o que acontece? Dentro desse contexto todo, né, que eu contei, o profeta Natan, ele foi lá em Davi e contou uma parábola, né? Dentro dessa parábola é o mesmo sentido que tinha acontecido com Davi. E Davi escutou aquela parábola, né? E falou o seguinte: olha, não, mas essa pessoa que fez isso tem que morrer, né? E aí é bem interessante, porque o profeta Natan, ele fala assim com ele: tu és esse homem. E aí o Davi poderia ter matado ele, né? Poderia ter brigado, tal. E ele confessa, né, o seu pecado, é, e faz o salmo, que é o Salmo 51. Então eu vou ler só um pedacinho do salmo e a gente vai ver a profundidade, né? Eu gostaria que vocês sentissem, né, a profundidade, né, do que está escrito aqui só no início. Ele fala o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, olha que interessante a postura de um rei, né, de humildade, reconhecendo que errou, né, e pedindo perdão para Deus, numa conversa individual, mas ele se abre em todo o seu sentimento de arrependimento, né, daquela situação. Isso me lembra muito uma conversa que está lá em Boa Nova também, conversa de Jesus e Pedro, né? Quando Pedro, né, Jesus, né, fala, né, de tudo que ia acontecer, né, da crucificação, e Pedro fala, não, de jeito nenhum, né, eu não vou te abandonar, tal. E aí tem uma hora, né, o Jesus fala assim com ele: e essa noite aprenderás que o homem é muito mais frágil do que perverso. Então, quando a gente lê esse salmo, né, de Davi, de arrependimento, nós nos reconhecemos. Por quê? Porque em algum momento da nossa vida, nós vamos nos arrepender. Toda vez que nós transgredimos as leis naturais ou as leis divinas, nós temos um passo a seguir, né, que está lá no livro Céu e Inferno, que é arrependimento, expiação e reparação. Então, o Salmo, ele nos remete a essas emoções que todos nós sentimos. E aí a gente tem o Salmo messiânico, né, que aí, nesse caso, o autor ele tem papel de profeta, porque ele retrata o futuro do Messias. Né? E aí a gente vai ver um salmo que é, para mim, um dos salmos mais importantes com relação a esse tema, que é o Salmo 22. Então, logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, a gente vai ver o seguinte: meu Deus, por que me desamparastes? E olha que interessante, lá em Marcos, capítulo 15, 34, lá em Mateus 27, 46, quando Jesus está lá na cruz, na hora extrema, o que ele fala? Né? Então, lá em Mateus vem falando o seguinte: e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, meu Deus, por que me desamparastes? Então, muitos estudiosos, eles falam que Jesus ele estava se referindo ao Salmo 22.
né? Não é que ele estava falando, ó, ele estava falando, ó, Deus, por que tu me desamparaste? Ele se estava se referindo a um salmo que foi escrito há 1000 anos atrás. 1000 anos atrás, o salmo tinha sido escrito por Davi. Salmo 22. E mais para frente, lá no versículo 18 desse mesmo Salmo 22, olha o que é falado. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Olha, quando a gente lê o capítulo, o Mateus 27, 35, olha o que está escrito lá. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Mateus, ele ressalta ainda. Olha, aconteceu isso. E olha, estava escrito. Então a gente vai ver que esses salmos, né, messiânicos, eles, de alguma forma, eles antecipam acontecimentos relacionados ao Messias. Nesse caso, especificamente, com uma diferença de 1000 anos. E a gente vai ver, né, que a ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento é uma ligação muito forte. Então a gente vai ver, por exemplo, né, um outro exemplo, né, o Salmo 118, versículo 22, lá está escrito assim, ó, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A gente vai ver lá também, em Mateus 21, 42, está assim, Jesus lhes disse, vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então a gente vai ver que o próprio Jesus faz esse link com o Velho Testamento. Por quê? Porque é um processo contínuo de aprendizado da humanidade. Não há descontinuidade entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. É um processo contínuo de aprendizado. E um outro salmo que eu gostaria de trazer como exemplo, e aí esse salmo, ele está citado no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 10, intitulado Fogo Purificador. E lá se encontra um salmo, né? Dentro de Obreiros da Vida Eterna está lá citado um salmo, que é o Salmo 104. E aí eu vou contar também rapidamente o contexto, né, do Obreiros da Vida Eterna. Então, assim, é um grupo, né, reunido, né, de 4 pessoas, André Luiz, enfermeira Luciano, padre Hipólito e o instrutor Jerônimo, que se reuniram para ajudar a desencarnação de 5 pessoas com mérito, né, na crosta. E eles utilizam um local, que é a Casa Transitória de Fabiano de Cristo, como abrigo temporário, né, até de passagem até a crosta, e depois, né, dessas pessoas que seriam ajudadas desencarnadas, elas ficariam ali também por um tempo. E essa Casa Transitória de Fabiano de Cristo, ela é localizada numa região, no umbral, né, assim, numa região com energias ali em desequilíbrio. E eles recebem a notícia, né, a Zenóbia, que é a gestora dessa instituição, ela recebe a notícia que ela teria que, né, a instituição teria que se locomover porque estava chegando fogo, né? Que na verdade são descargas elétricas, né? Mas que geravam também fogos, né? Pela descrição do livro, e que faziam o papel de desintegração das energias negativas ali emitidas pelas mentes em desequilíbrio, né, daquelas pessoas que ali estavam. E aí o que acontece? Esse fogo purificador, né, acontece, desintegrador dessas energias, né, acontecendo no ambiente, e essa casa ela tem que se locomover, né, para um local seguro. E aí a Zenóbia, né, que é a instrutora, ela entra com um grupo numa sala de oração e ela abre a Bíblia. Quando ela abre a Bíblia, sai o Salmo 104, né, dentro desse contexto. E o que está escrito? Eu peguei só um pedaço aqui do Salmo 104, mas o que está escrito no Salmo 104? Bendize, ó minha alma, ó Senhor. Senhor, Deus meu, engrandecido, de majestade e de esplendor, revestido de luz como de um manto. Desdobraste o céu como sagrada cortina da vida. Construíste as sublimes câmaras das águas.
fazes das nuvens o seu carro e derramas teu hálito criador nas asas do vento. Enches o universo de mensageiros e, por vezes, tomas por teu ministro o fogo devorador. Olha que interessante. Um salmo escrito, né, há centenas de anos atrás, citado por uma obra espírita, né, onde que você tem associação com relação ao fogo. Né, que o fogo que acontece lá sendo utilizado para desintegrar as energias negativas ali emitidas, fazendo esse link direto, né, com o salmo escrito há muito tempo atrás. Então, esse é um outro exemplo. E, ressaltando, nós vimos, né, o papel com relação ao sentimento e emoção dos salmos, né, como algo que é realmente importante. E nós temos o papel agora da música. Qual que é esse papel da música, né? Nós vimos que várias religiões utilizam a música, né, como forma de harmonizar o ambiente, né, preparar o ambiente, né? E não é diferente em salmos, né? Esses salmos, esses cânticos, esses poemas musicalizados, eles eram utilizados desde de 1000 anos, né, antes de Cristo, né, com Davi e até anteriormente a Davi. E a gente começa a entender um pouco mais estudando as obras, e aí a gente joga um pouco da luz, né, da doutrina espírita, e em uma dessas obras a gente encontra algumas referências interessantes com relação ao papel da música. Às vezes passa despercebido, mas com atenção a gente consegue entender. Missionários da Luz, no capítulo 10, chama materialização. Então, contando o contexto muito rapidamente, né, existia um grupo ali no apartamento reunido, né, com médium de efeitos físicos, né, e ali seria feita a materialização. E, em certo momento, o que houve naquele ambiente? As pessoas começaram a dispersar seus pensamentos, né? E dispersando seus pensamentos, querendo, né, algo individual, querendo, né, materializar fulano, ciclano, e isso começou a prejudicar os trabalhos intensos que eram realizados no plano espiritual, com a possibilidade, inclusive, de intoxicar o ectoplasma. E aí, né, o organizador, né, no plano espiritual daquela manifestação, ele fala o seguinte, ó: nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos harmonicamente, através das emissões mentais. É mais razoável se absterem da concentração por agora. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza. Procure distrair-lhes a atenção deseducada. Então, aí a gente vai ver que nesse momento, e aí tem toda a explicação, né, pega um pouco do ectoplasma, transforma na garganta, né, e pede o pessoal para cantar. E aí a música, nesse caso, ele é muito mais para que a mente não se disperse e não acabe não atrapalhando, né, a harmonização do ambiente. Então, a gente vai ver, né, no final, fala assim, aparecendo-se satisfeito com ele, seu trabalho, Alexandre falou pela garganta artificial, como quem utilizava um instrumento vocal humano. Meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Ajudem-nos cantando. Façam música e evitem concentração. Então, a gente vai ver que, nesse caso, a música é utilizada para que a mente não disperse, né? E que, de alguma forma, as emissões mentais ali não prejudiquem todo o trabalho no plano espiritual. E a gente vai pegar, né, agora um outro exemplo, né, com relação à importância da música, que está no livro Boa Nova, no último capítulo, quando fala de Maria. Então, é um capítulo bem interessante, porque conta a história de Maria
desde, né, da crucificação de Jesus, né, ela ao lado de João, né, quando Jesus fala, né, eis, né, filho, eis a sua mãe, né, mãe, eis aí o seu filho, e linka, né, Maria com João na hora do seu sacrifício final. E aí, passado um tempo, o João, né, assumindo aquele compromisso falado por Jesus, ele vai em busca de Maria e leva ela para Éfeso, em uma choupana, né, que eles tinham ali conseguido. E ali Maria fica ali por um tempo, né, reúne várias pessoas, né, que tinham se convertido aos ensinamentos do Cristo, e conta ali, né, as várias histórias, né, as vivências, né, do Cristo, relatando ali para todos os cristãos, né, da história, né, do seu filho. Até que chega um momento que ela sozinha em casa, ela recebe, né, um possível pedinte, né, e ela o recolhe na sua casa e, e começa a conversar com ele, e ele, em vez de, geralmente ela consola os pedintes, né, naquele caso específico, o pedinte estava consolando ela. E ela acha estranho, né, aquela atitude. E depois ela percebe, né, pelas mãos, as feridas, e ela reconhece Jesus, né? Então Jesus vai ao encontro de Maria, e aí ela entra no processo do desencarne, né, e logo depois ela está no plano espiritual. No plano espiritual, ela se recorda da Galileia e vai para Galileia. Automaticamente, no seu pensamento, ela vai para Galileia e revê ali todas as cenas que passou ali com seu filho, né, naquele ambiente de harmonia. E quando ela estava prestes a partir, né, para o reino de Deus, ela lembra daquelas pessoas que ficariam ali ainda, né, os discípulos, né, os cristãos, e aí ela vai visitar o calabouço, né, escuro e úmido, com centenas de cristãos que estavam prestes, né, ao sacrifício final. E naquele ambiente, ela vai um por um, né, ora um por um, e ela pensa, pô, eu queria deixar alguma coisa importante, né, para essas pessoas. E aí ela pensa, bom, eu vou pedir a Jesus para que o liberte. E aí logo ela lembra dos ensinamentos de Jesus, que muitas vezes é melhor estar preso com Deus do que, do que liberto, né, com o mundo. E ela fala, não, não é isso. E aí ela chega próximo de uma mulher e induz que essa mulher cante. E ela canta de forma belíssima, né, agradecendo, né, pelo sacrifício, pela dor daquele momento. Logo após, aquelas outras centenas de pessoas começam a cantar juntos. E aí, logo depois, a caravana majestosa, né, conduz Maria ao reino de Deus. E aí é falado o seguinte, no finalzinho do livro. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Então, o papel da música, além de, como nós vimos no Missionário da Luz, né, de evitar, né, o desequilíbrio, né, a emissão de ondas mentais que possam prejudicar, ela também tem o papel de nos ajudar a acessar o subconsciente, aquilo que nos liga ao mais alto, né, que foi o exemplo que a Maria nos deu no livro Boa Nova. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do estudo. E aí espero que essa migalha, né, aí compartilhada com vocês possa ser de alguma forma multiplicada
como Jesus nos ensinou. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Helber, pela exposição, por nos trazer algumas reflexões bastante importantes e realmente nós não damos, especialmente nas casas espíritas, uma devida atenção aos livros do Antigo Testamento. Ficamos muito presos em alguns, tais como o livro de Gênesis, o próprio livro de Êxodo, Levítico, e esquecendo que o Velho Testamento abrange toda a primeira revelação. Todos os livros que o compõem está a primeira revelação. E os Salmos, como você bem descreveu, trazem inúmeras características, dentre elas a música. O nosso agradecimento a você, muito obrigado. Valeu demais, pelo menos para mim, espero que para todos também tenha valido. Aprendi muito, coisas que nem sequer eu pensava. Para abrilhantar a noite, fechando com chave de ouro, nós vamos convidar a Ana para nos apresentar mais uma música que será a prece cantada. Porém, antes de Ana chegar, nós vamos lembrar que as festividades da casa continuam. Amanhã, dia 19, quinta-feira, teremos a exposição do nosso irmão Simão Pedro com o tema O Pentateuco Mosaico. Na sexta-feira, dia 20, o nosso irmão Afonso Chagas irá nos apresentar o patriarca Abraão, às 20 horas. E no sábado, horário especial, às 17 horas, teremos o nosso irmão Wellerson Santos, trazendo-nos Jacó e as tribos de Israel. Todos são convidados. Ana, cadê você? Abre seu áudio. Nós vamos, de antemão, endereçar, através dessa prece cantada que a Ana nos proporcionará, uma boa noite a todos. Muita paz. E é sempre bom, eu estava me recordando aqui, que a gente sempre chegava em algumas casas, pessoas mais, não vou dizer antigas, mas pessoas mais experientes, e encontravam sempre um exemplar da Bíblia aberto em um Salmos. Era muito comum, ou ainda é comum, alguns irmãos nossos realizarem esse tipo de, vamos dizer, entre aspas, ritual. Quando você chegar numa casa e ver a Bíblia aberta, vai lá. Ela está aberta em um salmo. É interessante isso, né? É justamente esse inconsciente que a pessoa traz. Ana, fecha a noite para nós com chave de ouro. Uma boa noite a todos, que Jesus possa nos abençoar, abençoar você, Helber, e que espero que você venha à nossa casa de forma presencial. Com você, Ana.
conheces meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Deus. Tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência grandiosa, não alcanço de tão alta. Sim, eu subo até o céu, sei também que ali te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que aí também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me sondas, eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Muito obrigado, Ana. Nós também te agradecemos por essa noite maravilhosa em que você também nos abrilhantou de forma bastante suave, doce, com a sua voz, de forma tão agradável. Eu que Nós agradeço estamos a com oportunidade. Jesus. Com certeza. Jesus conosco está. Nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará. Uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe.